Lucas 15, eu leio de 1 até o versículo 7. Me acompanhe, por favor, e eu quero compartilhar com vocês a parábola da ovelha perdida. Diz assim o texto do evangelista Lucas, o médico amado por Paulo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe nos ombros, ou sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, meus amigos, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pedindo graça, entendimento. Oramos juntamente com o apóstolo Paulo, quando ele diz para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Não queremos ver e ouvir apenas pelo intelecto, mas queremos aprender esse texto pela lente do coração. Queremos que a nossa mente seja transformada por essa palavra que vem do Senhor, iluminada pelo Teu Espírito. E assim nós rogamos orientação do Senhor, discernimento do Senhor, possamos entender que nós somos e fomos e sempre seremos uma ovelha desgarrada, mas uma ovelha que tem um bom pastor. Em Jesus, nos ajude a entender esse texto. Nós oramos assim, no nome dEle, para o louvor dEle e para a glória dEle. Amém. Parábola da ovelha perdida. Eu pulei essa parábola de forma proposital, porque eu queria trabalhar com vocês a parábola do filho pródigo, mas eu prometi que viria e voltaria nessa parábola, e depois, na semana que vem, se Deus assim permitir, na dracma perdida. Como nós temos estudado, essa parábola vai abrir um grupo de parábolas, ou seja, um trio, 3 parábolas em que Jesus vai contar para nós a respeito daquilo que é valioso diante dos olhos de Deus. O que é valioso para você? Pense aí. Você pode falar: ó, isso aqui é valioso, essa pessoa é valiosa, esse momento da minha vida é valioso, é precioso. Mas o que é precioso para Deus? O que é importante aos olhos do Senhor? Veja que Jesus vai explicar aquilo que de fato é importante para Deus, que é o ser humano, que é a vida que o Senhor nos deu, que nós na Bíblia chamamos de alma. Ele vai falar o seguinte: olha, os judeus, os fariseus, os escribas, eles não entenderam isso, eles ficavam murmurando, porque na realidade essa parábola, ela está antes da parábola do filho pródigo. E se você está acompanhando aí o raciocínio, você vai entender que Jesus conta primeiramente a parábola da ovelha perdida. Então tem algo que se perdeu. O que se perdeu? A ovelha. A ovelha é valiosa para o seu pastor. Para uma senhora, para uma mulher, uma dracma, uma moeda é muito valiosa. Então ela busca encontrá-la. Da mesma maneira que o pastor busca a ovelha, uma senhora busca a sua moeda. E da mesma maneira que o pastor busca a sua ovelha e a mulher busca a sua moeda, Deus o Pai está buscando a ovelha que é perdida e que é importante, a moeda que está perdida e é importante, e o filho, ou os filhos que estão na casa e são importantes. Logo, todos são importantes no reino de Deus. Então veja que os fariseus queriam formar um grupo, os escribas queriam fazer do reino de Deus um grupo seleto, e por isso eles não entendem, por isso eles ficam murmurando. E mais uma vez aqui eu quero mostrar que o foco não está na ovelha que se perde, o foco está no pastor que busca.
E nós precisamos entender isso porque hoje, no século 21, nós falamos muito do homem, da pessoa, e nesse contexto mais urbanizado e mais formatado pelas igrejas evangélicas de uma teologia que quer massagear o ego das pessoas, muito se fala das pessoas, do homem, aquilo que Deus vai fazer para mim, é tudo centrado na pessoa, no ego da pessoa. E aí a pessoa falando assim: não, eu é que busquei a Deus, eu é que encontrei a Deus. Não, você que estava perdido, criatura. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Você é ovelha, e ovelha desgarrada, ovelha perdida, ovelha cheirando pecado, ovelha cheirando iniquidade, ovelha falando palavrão pelos quatro ventos, ovelha com pensamentos secularizados. Esse é você. E qual que é o foco da parábola de Jesus? Que você tem valor, sim, e por isso o pastor sai na sua direção, sim, mas o foco recai sobre o pastor, sobre o amor de Deus, porque eu e você não temos nada a oferecer ao Senhor a não ser rebeldia, desobediência, blasfêmia. E é claro que o pastor cumpre as suas funções porque ele precisa da ovelha, e a ovelha necessariamente precisa do pastor. E veja que o ponto aqui não é a ovelha desgarrada apenas, mas sim o amor desse pastor, que é Jesus, e que resgata, e que vai atrás, e que busca aquilo que se perde. Amados irmãos e irmãs, se você, depois de ouvir essa mensagem, não ficar com essa imagem de que você é uma ovelha nos braços e nos ombros de Jesus, e que você estava desgarrado do rebanho, que você estava distante e que ele te buscou, você não entendeu o evangelho. Então essa é a imagem, e por isso deve ficar assim completamente marcado em nós. Oro, espero que da mesma maneira que fui impactado, você também seja. E a questão minha aqui no início da minha exposição bíblica é o seguinte: quem são então os amigos de Deus? Lembrando que lá no Antigo Testamento, no passado, nós temos essa expressão, né? Eu quero ser amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Moisés também recebeu esse título. Davi depois vai ser reconhecido por Paulo e vai receber o título de um homem que tinha o coração de Deus, amigo de Deus. Agora, quem são os amigos de Deus? Outra pergunta. Os pecadores são amigos de Deus? Os publicanos são amigos de Deus ou os religiosos? Os pecadores e publicanos ou os religiosos? Porque o que está em voga é o seguinte: o grupo chega para Jesus, dos religiosos, e fala o seguinte: nós é que somos amigos de Deus, nós conhecemos a lei, conhecemos a revelação, cumprimos os ritos, não fazemos nada de forma equivocada, errada, andamos na linha, cumprimos todas as obrigações religiosas, entregamos o dízimo, fazemos jejum, cumprimos as regras, todas bem estabelecidas, as que são bíblicas e as que não são bíblicas, as que Deus fez e as que nós mesmos fizemos para nós mesmos ficar enrolados. Nós somos religiosos, nós somos amigos de Deus. E você, Jesus, está comendo com pecadores, com publicanos, com párias da sociedade. Então os líderes da religião na sua época ficam enfurecidos com Jesus, porque Jesus estava se relacionando com pessoas moralmente complicadas, cobradores de impostos. Ninguém queria falar com eles. Veja a história de Zaqueu, por exemplo. Ninguém queria conversar com os fariseus. Ninguém queria trocar ideia com os pecadores, porque formava-se guetos. Então, aqueles que eram religiosos se achavam puros, santos, justos, e não queriam se contaminar com as outras pessoas. Enquanto a religiosidade buscava o distanciamento, o afastamento, Jesus veio buscar a aproximação. Louvado e exaltado seja Deus. Assim como a religiosidade afasta as pessoas de Deus, Jesus aproxima as pessoas de Deus. Os fariseus não viam com bons olhos os pastores. Os pastores eram tidos como pessoas assim, de terceira ou quarta categoria. Ser pastor naquele tempo era um ofício assim considerado pelos religiosos um ofício impuro. Por quê? Hora ou outra eles tinham que tocar
nos animais, tocar num animal morto, e aí tem toda aquela ritualística que nós já conhecemos. Agora, veja que Lucas é tão perspicaz, porque Lucas abre o seu evangelho e no segundo capítulo ele vai dizer que Deus, o Pai, revela a boa notícia da salvação, que é no nome de Jesus e do nascimento de Jesus, para quem? Senão para os pastores. Interessante, né? Interessante. Agora, Jesus propõe a parábola, eu quero então mergulhar com vocês na parábola. Dá uma olhadinha comigo no versículo 4. Jesus começa com uma pergunta. Isso é muito importante nas parábolas, porque as perguntas já têm a resposta embutida. Qualquer pessoa em sã consciência, tendo 100 ovelhas, deixa as 99 que estão seguras e sai à procura daquela que está perdida. Mas na mente dos religiosos isso estava invertido. Eles, que eram um grupo minoritário, se achavam justos e não queriam procurar ninguém. Eles não queriam ir atrás de ninguém. Essa é que é a grande verdade. Tanto é que esse texto precisa ser lido, e aí a lição de casa, à luz de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, o próprio Deus diz o seguinte: vocês que deveriam ser os líderes do meu povo, vocês não estão cuidando do rebanho. As ovelhas desgarradas vocês não correm atrás. As gordas vocês não colocam elas na esteira para elas perder peso. Vocês não cuidam do rebanho. As ovelhas estão dispersas. Haja vista que Jesus, por várias vezes, fala o seguinte: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Agora minha pergunta: tinha muitos líderes religiosos? Tinha milhares, dezenas. Eles cuidavam do povo? Não cuidavam do povo. E aí vem Jesus e fala o seguinte: qual dentre vocês que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? E aqui a questão de Lucas não é mostrar a questão numérica ou demonstrar somente a questão de 100 para 1, como a gente usa na agricultura. Na agricultura a gente fala o seguinte: é 1 por 100, né? Então você planta uma semente e daquela semente você colhe 100. E aqui Jesus não está fazendo essa leitura inversa, porque aqui não é uma semente, aqui é uma vida. E isso aqui é importante no texto. Ele deixa 100, mas 100 com segurança, para cuidar de uma, mostrando o cuidado pastoral de Deus por meio de Jesus. Se você quer entender, meu irmão, minha irmã, o quanto você é amado e amada por Deus, é só você lembrar que o próprio Deus envia Jesus ao mundo e Ele fica caçando você. Não sei se você estava procurando Jesus, mas Ele está te procurando. Lembra de Zaqueu? Zaqueu não estava procurando Jesus, mas depois ele começa a procurar Jesus, e aí Jesus fala o seguinte: ô Zaqueu, desce depressa, porque eu estou te procurando. Aí Zaqueu olha para Jesus: mas eu que estou te procurando. Não. Aí Jesus fala para ele: eu estou te procurando primeiro porque eu sou antes de você. Eu sou o que sou. Eu estava com o pai te criando. Então desce daí, eu vou na tua casa. Então veja, a questão numérica é o seguinte: mostrar o cuidado do pastor. Jesus mesmo vai dizer para nós que Ele conhece as ovelhas pelo nome. Ele fala o seu nome. E o dia da sua conversão foi o dia que você ouviu o Espírito Santo te chamando pelo seu nome. E aí é o seguinte: Ele deixa as 99 lá no curral bem guardada, ou deixa sob o cuidado de um outro pastor, porque aqui o texto vai dizer que Ele deixa no deserto. Se Ele deixa no deserto, provavelmente, aqui fazendo a lição de casa, não era a época do inverno. Então Ele deixa com outro pastor. Como se eu, por exemplo, saísse de férias e deixasse a igreja com os meninos aqui: ó, vocês cuidam do rebanho, quando eu voltar eu assumo e conduzo o rebanho. Tem algum perigo? Eu vi: não está em perigo não, está tranquilo. Eu só saio de férias quando está tranquilo. Não posso sair de férias com algum perigo. Então está tudo tranquilo, fiquem aí cuidando do rebanho. É isso que Jesus, o bom pastor, faz. Agora, o que nós precisamos entender aqui é que todos nós temos o nosso valor diante de Deus. Todos nós somos importantes, ao passo de Jesus vir ao mundo buscar e salvar eu e você, colocar a mão na humanidade, andar aqui, suar como nós, encarnar. Lembra de Paulo? Que não tem amor maior do que o de Jesus, que se esvaziou de toda a sua glória e veio tomar a forma de homem, se tornou um pastor para te buscar, para te encontrar.
Celebre a Deus e fala assim: eu era essa ovelha desgarrada e perdida. Lembra que Isaías narra isso para nós? E ele, como bom pastor, foi nos buscar. E Jesus não desiste de nós. Jesus nunca desistiu de você. E Jesus deseja te encontrar. E aonde Ele te encontrar, não fale nada. Fique quieto. Deixa Ele te encontrar. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te colocar nos braços. E aí a expressão aqui, perder, é muito forte e quer comunicar muita coisa. Ele diz o seguinte: olha, eu perdi. Qual é o sentido para você de perder? Porque no grego isso é muito forte, é um verbo muito forte. Perder é aquilo que eu não tenho mais acesso. Essa semana, por exemplo, eu comecei sem a minha chave da igreja. Eu não sabia onde que estava a minha chave da igreja. Graças a Deus eu tenho a chave da Natália, eu consegui ter acesso, mas eu perdi o controle. O que eu vou ter que fazer? Ter que fazer outra chave? Outro comando do alarme? Vai dar um trabalho, mas é só um objeto. Outra coisa é perder uma casa no incêndio. Perdi. Posso reaver? Aquela não, mas uma outra casa? Posso. Perdi um emprego, posso conseguir outro? Posso. Perder a saúde? Perder um ente querido? Perder um amigo? Perder uma pessoa? O que Deus está falando para nós é o seguinte: eu não quero te perder. E eu vou às últimas consequências para te encontrar com o meu amor, com a minha graça, impactar o seu coração, deixar o seu coração constrangido pelo amor e te trazer de volta. Aí você fala assim: que grande amor! É Jesus te pastoreando, é Jesus te encontrando na vida, é Jesus te encontrando na existência. Ele te encontra, Ele te busca, Ele não desiste de você, e se você se desviar de novo, Ele vai atrás de você até encontrar. Versículo 4, Ele busca até encontrar. E qual que é o foco do pastor? Aqui eu estou olhando para dois pastores em formação, né? Qual que é o foco do pastor? Buscar a ovelha, achar a ovelha, pegar a ovelha, e enquanto a gente não encontrar, a gente não cessa. Qual que é o prazer do pastor? Encontrar a ovelha. Mas ela está numa situação assim, lastimável. Diz o texto que ela está perdida. Bom, detalhe: toda ovelha tende a querer fugir. É da natureza da ovelha fugir. Você menos espera, você cuida, você dá boa comida, ela foge. Você cuida, você trata os ferimentos, ela se machuca de novo. Você solta ela, se qualquer coisinha, ela foge. O padrão dela é fugir. E qual que é o padrão do pastor? Buscar, encontrar, não aceitar a perda. Nós pastores não podemos aceitar a perda. Deve doer em nós a perda de alguém. Deveremos chorar mais a perda das pessoas. E aí eu gosto da expressão de Deus, quando Ele fala com Ezequiel, Ele fala assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu não queria que ninguém se perdesse. Deus falando: eu não queria que ninguém fosse morar no inferno, mas por rebelião eles querem o inferno, porque eles são ovelhas rebeldes, eles não ouvem a voz de Jesus, o bom pastor, chamando eles estão surdos para a voz do Espírito Santo, eles estão com a consciência, segundo Paulo, cauterizados. Eu não tenho prazer nisso. E aí o apóstolo Pedro vai dizer que Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E precisamos inclusive combater essa ideia de que tem pessoas que já estão condenadas. Aquele que não crê já está condenado, é o que disse Jesus, sim, mas Deus não deseja e Deus não quer que ninguém se perca. Qual que é o desejo de Deus ao enviar Jesus ao mundo? Que toda a humanidade chegue ao arrependimento. Mas Deus é justo e um dia Ele vai aplicar a sua justiça. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso precisamos chegar ao arrependimento. E quando Jesus, o nosso bom pastor, o nosso Salvador, te encontrar na existência, o que você tem que fazer? Assim como o filho pródigo: ai, pequei contra o céu, e aí começa aquele discursinho. Não, você tem que fazer o seguinte: eu me arrependo. Sabe o que eu acho aqui, irmãos, que nós precisamos aprender com Jesus? Eu me rendo. Eu gostei disso.
brincando com Timóteo de polícia e ladrão, em casa, brincando lá, brincadeira. E aí eu peguei ele, eu era a polícia, ele era o ladrão nessa brincadeira. Eu peguei ele lá numa situação, eu peguei assim, com a minha arminha fingindo assim, te peguei, você é um ladrão, e agora você está sem saída, para onde você vai fugir? Ele olhou assim para a janela, aí a mãe já, não, a janela não, porque ele já queria pular a janela, né? Aí a expressão de Timóteo foi fantástica para mim, ele falou assim, senhor soldado, eu sou um criminoso, e eu me rendo. Mas na hora assim, eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, ou se eu ficava, eu não sei. Eu falei, eu entendi, essa é a mensagem do Evangelho. O bom pastor chega para você e fala o seguinte assim, você é pecador, eu te amo. Aí você fala assim, eu me rendo. É verdade, eu sou um pecador e eu me rendo a esse tão grande amor. Me abraça, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu estava perdido mesmo, Senhor, mas o Senhor me encontrou. Eu me rendo diante de tanto amor. Eu não entendo tanto amor, eu nunca fui amado tanto assim. Obrigado. Obrigado porque o Senhor deixou teu trono na glória e veio aqui na existência me selar com teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Obrigado. Obrigado por essa certeza de que o Senhor vai me colocar nos ombros. E essa expressão nos ombros é muito interessante, porque fazendo a lição de casa eu entendi que na visão pastoril é o seguinte, você pega a ovelha e você traz do lado. Só que quando você coloca aqui do lado, como eu já disse, vocês sabem disso, a ovelha gosta de pular, né? Assim, quem tem cachorro sabe disso. Você pega, né, Lucas? Você pega o cachorrinho assim, pega o Kevin, né? Você pega o Kevin assim, o que o Kevin quer fazer? Se ele vê o sofá, algum obstáculo ali, ele pula, Rafael, ele pula, ele salta. A ovelha, se você pega a ovelha aqui, lembrando que é uma ovelha, né? Recheada, né? GG, cheio de pelo, né? Cheio de lã, né? O bicho tá. E aí ela quer fugir. O que o pastor faz? Você vai fugir de novo? Vai nada. Ele pega a ovelha, duas patinhas aqui, duas aqui, no cangote aqui, ó. Lá no Nordeste chama cangote. Põe no cangote, entrelaça, Lucas, aqui, ó, as patinhas na frente, segura aqui. E aí Jesus fala para mim e para você o seguinte: daqui você não sai, daqui ninguém me tira, daqui você não sai, daqui ninguém vai te tirar. Tanto é que Jesus vai dizer para nós que quem está na mão dele, nem o inimigo, nem o Satanás consegue pegar. Louvado seja Deus por isso. E aí ele faz o quê? Faz festa, chama os amigos, chama os vizinhos, versículo 6, e diz o seguinte: alegrai-vos comigo, vamos se alegrar, vamos celebrar, vamos fazer uma festa, porque eu achei a minha ovelha perdida. E é isso que acontece, ou isso que deveria acontecer conosco na igreja, quando o pastor traz mais uma ovelha, quando Deus envia mais uma família para a nossa igreja. O que a gente deveria fazer? Vamos nos alegrar, vamos festejar. Tem visitante, tem criança, tem idosos chegando, tem cachorro que vem aqui late na porta do culto. Que bom, vamos nos alegrar, porque tem muita gente que estava perdida e foi encontrada. Você foi uma ovelha perdida e foi encontrada. Agora, a imagem de Isaías que vem à minha mente é muito forte, quando Isaías diz assim, como pastor, lá no capítulo 40, nós estudamos, Lucas e eu, esse capítulo foi muito especial, lembra, Lucas? Consolai-vos o meu povo. E aí Deus tem uma promessa dizendo assim: como pastor apacentará o seu rebanho, eu mesmo carregarei vocês, ó Israel, nos meus braços, e recolherei todos os cordeirinhos e levarei ao regaço. Aquelas ovelhinhas que amamenta, eu os guiarei mansamente. Sabe o que eu aprendi aqui? Deus falando para o seu povo: eu vou carregar vocês no colo, eu vou carregar vocês no braço. E pensando na semana do aniversário da nossa igreja, o que eu posso dizer? Deus está falando para nós: pequeno rebanho da Igreja Batista Nova Canaã, eu sou o bom pastor, eu vou carregar vocês no colo.
as que são mais dóceis e que precisam de mais cuidados, as que precisam de mais atenção, as que estão amamentando, os novos na fé, eu mesmo vou guiar vocês mansamente, eu vou cuidar de vocês. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus sabe como cuidar de cada ovelha nas suas especificidades e nas suas necessidades. Por isso que Jesus, o nosso Senhor e Pastor, disse que o Pai conhece todas as nossas necessidades. O nosso pastor conhece aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. Louvado seja Deus. Nós não somos atendidos em atacado, nós somos atendidos no varejo. Hoje está na moda isso, né? Quantas centenas de pessoas, qual a multidão? Não faço parte de multidão, faço parte de rebanho. Na multidão, é uma multidão. Por exemplo, tem um evento na cidade de Sorocaba, a Marcha para Jesus. Aí contaram lá, deu não sei quantas mil pessoas. Não, para nós, o que é a igreja, senão o rebanho de Deus? Quer ver? Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E aí ele continua: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, dele nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Nós somos de um rebanho, e no rebanho tem número, tem quantidade. Quantos somos? Sabemos quantos somos. Quantos queremos ser? Sabemos também, ou sonhamos com isso. Somos um rebanho. Agora, Deus não trata somente o rebanho, a Igreja Batista Nova Canaã. Deus trata, ou nos trata também, na nossa individualidade, nas nossas especificidades. Eu tenho algumas necessidades, você tem outras, e o nosso pastor cuida de nós dessa maneira assim, amorosa assim, misericordiosa assim, graciosa assim, para você ser impactada por esse grande amor de Deus. Como que esse pastor volta para casa? Reclamando, Rafael? Bravo, Lucas, depois de uma jornada de trabalho? De novo essa ovelha aqui, ó. Imagina o Pedro, o Pedrão, apóstolo, na época, antes do churrasco na beira da praia. De novo ovelha, que isso? Toma jeito, para com isso. Para que ficar se desviando? Já te coloquei lá, o Pedrão pós tratamento com Jesus lá, lembra do eu te amo? O Pedro, ovelha, eu também já fui assim. Eu também já me desviei 417 vezes. Entende? Ele volta para casa como? Cheio de alegria. Alegria. No reino de Deus nós somos marcados pela alegria. Alegria do encontro, alegria de recuperar alguém que estava perdido, alegria de falar o seguinte: olha, estava perdido, foi encontrado. Olha, estava cheio de ferida, agora está com boa saúde. Olha, estava ralado, agora está com a pele revigorada. Chegou aqui todo estrupiado, é verdade, mas agora foi tratado com o remédio santo chamado Evangelho. E aí Jesus nos leva para a conclusão do seu pensamento, dizendo assim no versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E veja que Jesus conclui a parábola de uma maneira incrível e com uma aplicação, Rafael, fantástica, extraordinária, eu diria bombástica, que Jesus diz o seguinte: ele é o pastor, ele está resgatando as ovelhas perdidas, e quando Jesus as encontra, ele recolhe e volta com alegria para o seu reino, para a sua casa, e reúne todos na casa do Pai, lembrando aquela última mensagem que eu preguei, dizendo que o Pai gosta de casa cheia, ou melhor dizendo, e transliterando para esse contexto, Jesus gosta de rebanho cheio, abarrotado, curral apertado, casa lotada de ovelha. É a ovelha que vai aqui, que encosta aqui, e depois a gente tem liberdade.
Jesus vai mostrar para nós essa alegria contagiante do pastor, que chama os amigos, que faz festa, que celebra, e a ideia aqui é uma convocação para um momento especial. Então, em outras palavras, esse pastor fala o seguinte: olha, eu tenho que fazer uma comunicação, da mesma maneira que eu demonstrei que eu fiquei preocupado e triste pela perda da minha ovelha, eu tenho que mostrar a minha alegria diante do encontro. Às vezes a gente só gosta de contar as nossas misérias e mazelas e problemas. E quando a gente está bem, a gente não quer contar. Perdi. Encontrei. Bacana, hein? Encontrei. Consegui. Então veja, é uma convocação. E Jesus vai falar aqui de arrependimento. E arrependimento aqui é metanoia, mudança de opinião, mudança de mente na direção do Senhor. Então, veja, o que vale mais diante de Deus? Uma pessoa que se arrepende. E Jesus aqui faz uma diferenciação entre aqueles que se consideram justos com os pecadores. Os líderes religiosos pensavam que eram justos, santos, perfeitos, mas na realidade Jesus está falando: olha, só há festas nos céus pela ovelha perdida que se arrepende. Quem se acha justo não é merecedor do médico que veio buscar os enfermos e não os justos. Então veja que Jesus está mostrando para nós que a senha, coloca aqui entre aspas, a senha de entrada no reino de Deus é o arrependimento, mudança de vida. Os céus celebra quando um pecador se arrepende, para a gente entender o valor de uma vida diante de Deus. Mas acima de tudo, o céu celebra pela obra redentora de Deus oferecida por meio de Jesus. O louvor é a Deus e não ao homem. O louvor é ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O foco não é o ser humano, o foco é o Salvador. Há festas nos céus pela mensagem e pela transformação que o Salvador promove no coração do pecador arrependido. O homem é sim beneficiado pelo amor de Deus por meio de Jesus, mas o bom pastor e o Salvador Jesus é que é adorado e celebrado pela sua obra na cruz e na ressurreição lá na eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, toda vez que um pecador se arrepende, há uma festa nos céus e os anjos cantam dizendo: louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus, que venceu a morte, e tragada foi a morte a tua vitória. Louvado seja o Senhor por isso. Os que entendem o Evangelho se arrependem dos seus pecados e vivem uma vida de confissão. Eu diria, uma confissão de pequenez. Sou pequeno, Senhor, sou frágil. E eu gosto da oração de Davi: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sou uma ovelhinha pequena, falha, cheia de defeitos, mas eu tenho um pastor que me envolve com um amor incontrolável. A minha vida é inadequada diante do padrão de Deus, mas eu tenho um bom pastor que me ama tanto, que me coloca na trilha da santidade todo dia. Eu sou uma ovelha tão desgarrada e tão perdida que eu quero viver as coisas desse mundo, mas louvado e exaltado seja Deus que eu tenho um bom pastor que vive me trazendo para o quarto de oração, para uma vida de quebrantamento, para uma vida de jejum, para uma vida de entrega todo dia. E a moral da história é essa: Deus ama todos, Deus quer todos do seu aprisco, Deus envia Jesus, Deus envia o Salvador, Deus envia o bom pastor. E a mensagem da parábola é essa: Jesus está te procurando, Ele quer te encontrar, Ele quer te resgatar, e você precisa se render ao amor dEle e se render em confissão. Os que entendem o Evangelho se arrependem, amam ver outras ovelhas chegando no aprisco, não ficam com ciúmes bobo nem com mimimi, entendem que o pastor é dela e também de outras pessoas, se regozijam com as ovelhas que estão chegando, se regozijam com Deus, que está muito feliz de ver mais ovelhas no seu rebanho. Os religiosos pensam que são amigos de Deus, mas não se alegram com aquilo que se alegra o coração de Deus. Então a pergunta inicial é: quem são os amigos de Deus? Aqueles que se alegram com aquilo que Deus se alegra.
e com aquilo que Deus se alegra, a não ser a salvação. O Senhor da vida se alegra quando as ovelhas voltam para o aprisco, e os céus vibram com os pecadores arrependidos. Por isso, meu povo amado, povo querido, eu queria pregar um pouco mais, mas eu preciso parar. Arrependei-vos, arrependei-vos. Eu gosto do Augusto Nicodemos quando ele diz assim: se tem uma coisa que eu tenho que pedir a Deus todo dia, é perdão. Perdão. Vive uma vida de confissão. Senhor, eu era uma ovelha perdida, mas dou graças a Deus porque o Senhor me encontraste. Amém por isso. Amém. Amém.